Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao quarto episódio do podcast Dedicas-te. O meu nome é Rita Silva e sou responsável pelo Departamento de Intervenção Cívica e Ação Social, DICAS, da Associação Portuguesa de Estudantes de Farmácia da APEF. Este podcast é promovido pela APEF e desenvolvido pelo DICAS e pela sua respectiva coordenação nacional, a CNICAS. Hoje, neste quarto episódio, que foi gravado nas condições que já conhecem, porque infelizmente ainda não nos é possível gravar estes episódios de forma presencial, por isso estamos a recorrer de plataformas de videochamada e, portanto, a qualidade do som pode não ser a melhor, mas esperamos que compreendam. E neste quarto episódio, como estava a referir, temos a honra de receber uma estudante do MICF, da FUP, mas mais do que uma estudante é uma amiga, daí o tratamento pelo tu, que tem uma experiência incrível para partilhar. Por isso hoje convidamos a Mariana Frazão, que se assume como uma sonhadora por vocação de 23 anos. Aos 21 anos abraçou a oportunidade de ter mais mundo e embarcou numa missão rumo a Moçambique pelo projeto O Grão. A terminar o mestrado integrado de Ciências Farmacêuticas no Porto e a iniciar a vida profissional numa farmácia comunitária em Coimbra, gosta de olhar o mundo com a vontade de o tornar melhor e de se tornar melhor com ele. Mariana, sim, então muito bem-vinda, é um enorme prazer receber-te aqui e começo exatamente por te perguntar como é que tu conheceste a Associação Grão e no que é que ela consiste. Olá, muito boa noite a todos. Então, o Grão aconteceu na minha vida de uma forma muito especial. No início do meu segundo ano, no meu segundo ano da faculdade, eu tinha assumido comigo mesma o desafio de procurar concretizar de uma forma muito real todos os meus sonhos que tinha. Eu tinha um sonho muito concreto, que era o sonho de mudar o mundo, que pode parecer completamente descabido, mas era realmente um sonho importante. E eu achava que mudar o mundo era apenas, ou melhor, que achava que uma grande parte de mudar o mundo, se calhar, seria abrir os horizontes e abrir a portinha do mundo e lançar-me para a África, que era assim uma miragem muito grande e uma coisa muito sonhada durante a minha vida toda. Então, acabei por me interessar por esses projetos e percebi e descobri que no Porto havia um projeto chamado O Grão, que me poderia fazer concretizar este meu sonho e abrir-me esta portinha que era o mundo todo. Então, o Grão apareceu exatamente na minha vida e depois eu percebi que o Grão tinha uma parte muito mais profunda do que aquilo que eu estava à espera. Eu achava que ir para a África era uma coisa, que era uma decisão que até tínhamos de tomar com alguma coragem, mas que era uma coisa assim muito prática, que era só, ok, vou para a África no verão, mas não tenho que ter formação nenhuma. E o Grão mostrou-me precisamente o contrário, mostrou-me que tinha de ter um trabalho gigante, que tinha de ter formação durante 9 meses, que era importantíssimo a parte da angariação de fundo. Eu fiquei até um bocadinho confusa, um bocadinho assustada, do género, como é que é possível que uma coisa que eu acho que é tão simples, que é um sonho meu, necessite de tanta formação? E realmente o Grão acabou por me dar esta formação toda e dar-me também amigos especiais que eu acho que tiveram um impacto gigante na minha missão e na forma como eu vivi toda esta experiência que é ir para a África. Muito bem. E essa formação é dada a todos aqueles que se inscreverem nesta Associação Grão e depois nem todos os que fazem essa formação seguem para a África, certo? Exatamente. Então o que acontece no Grão é que nós todos em outubro temos uma reunião de apresentação do projeto e depois desta reunião o que acontece é que nós vamos tendo formações. As formações são feitas de 2 em 2 semanas e temos sempre uma obrigação para uma reunião de angariação de fundos semanalmente. Esta reunião, esta angariação de fundos é o que nos permite ir para a África sem pagarmos absolutamente nada. Então nós estamos e comprometemos-nos realmente a estar presentes em todo este percurso. E pronto, é um bocadinho isto. Depois, entretanto, nós percebemos que não somos todos selecionados. Há uma coisa muito engraçada no Grão, que é a aleatoriedade e a forma como confiamos em que toda a estrutura que nos dá formação também saiba, de certa forma, escolher por nós ou atribuir-nos o sítio onde nós vamos ficar. E nós não sabemos se vamos no início da formação, nem com quem vamos ou para onde vamos. No meu ano havia a possibilidade de eu ir ou para Benguela, ou para São Tomé, ou para Moçambique. E na altura das decisões, na altura que me escolheram, eu fui para Moçambique com 3 pessoas que eu nem sequer conhecia muito bem. E isso é mesmo especial, porque é perceber e acreditarem em ti como uma parte fundamental de uma equipa e conseguirem reconhecer nos outros e em ti qualidades que tu consegues levar para um contexto de missão, que é um contexto
não diria difícil, mas pelo menos diferente da nossa realidade, e perceberes que toda a gente tem a sua parte e tem de fazer a sua parte para tudo aquilo correr bem e realmente causar impacto. E isso eu acho que é das coisas mais mágicas no grão. E tu sentes que, de alguma forma, as pessoas que não são selecionadas, que acabam por não ir, sentem algum tipo de frustração? Ou achas que acabam por agarrar a oportunidade que tiveram de toda a formação que obtiveram no grão como uma oportunidade e uma experiência que lhes vai ficar para o resto da vida? Tu sentes que há mais frustração ou há mais um sentido de gratidão para com a associação? Eu não consigo bem responder a isso porque eu não tive um não. E isso aí é um bocadinho injusto até com as pessoas. Eu tive um sim, não é? O que eu acho é que o grão marca definitivamente uma vida, mas que não seja pelas pessoas que te dá, por muito provisórias que sejam, ou por muito que passem, de certa forma na tua vida. O que acontece é que o grão marca ali um capítulo em que, independentemente do teu curso, da tua idade, do sítio onde vens, do contexto onde vives, estamos todos exatamente na mesma página e todos nos compreendemos com esta necessidade de mundo e de missão. E eu acho que isso é espetacular quando se aproximam mundos e que inevitavelmente marca, mesmo quando existe um não. E mais do que isso, eu tenho vários amigos do grão que tiveram um não e que depois procuraram fazer esta missão de outra forma e tiveram percursos brilhantes e têm tido percursos brilhantes, e a forma como eles conduzem a própria vida deles acaba por ser uma coisa muito mais de dar. Não sei, acho que de certeza que o grão teve impacto na vida de toda a gente por quem passou. Claro, era isso, era o tal sentido de gratidão, não é? Para com a formação e agarrar essa formação que tiveram na associação e rentabilizá-la de outra forma para outros caminhos que a vida lhes proporcionou. Pelo menos eu tenho essa visão de quem conhece do grão. Acho que é muito bom. E depois a grande pergunta que se impõe é: quando tu chegas a Moçambique, porque acabou por ser o país escolhido, provavelmente, presumo eu, mas pergunto-te, deparaste-te com uma realidade completamente diferente daquela que conhecias. E se eu te perguntar qual foi assim o maior choque ao chegares lá, qual é que me consegues dizer? Olha, isso é uma pergunta muito gira e que geralmente falo sobre isso, porque o maior choque para mim foi a normalidade. Toda a gente acha que para a África é assim uma coisa muito fora da caixa, eu própria achava isso. Mas entretanto chego a Moçambique e eu deparo-me com realidades que eu ouvia. Eu sou de uma aldeia, eu sou de uma zona rural de Portugal, e eu de um momento para o outro comecei a ver ao vivo aquelas histórias que os meus pais e os meus avós me contavam. Então, aquilo era de tal forma normal para mim que eu, de certa forma, não senti choque nenhum. Era só, realmente era um bocadinho esquisito que me chamassem Branca e não me chamassem Mariana. Era um bocadinho esquisito que me dessem tanto valor aos meus atos, porque é espetacular. E para a África fazer voluntariado, porque tu fazes uma coisinha minúscula e, entretanto, toda a gente parece que te aplaude, toda a gente parece que te agradece. Isso é uma coisa que não acontece. Coisas que para nós são super simples e quase insignificantes, para aquelas pessoas é a melhor coisa que lhes aconteceu no dia, não é? Exatamente, e eu acho que isso é muito bonito, isso fez-me valorizar muito as pequenas coisas. E realmente, ir para a África, é o que eu digo, é super marcante também pela facilidade que é fazeres o bem lá. É muito mais difícil fazeres o bem feito cá em Portugal do que lá, porque lá qualquer coisa que tu faças é muito bem recebida. Mas aquilo que me chocou mais, eu acho que foi mesmo a normalidade, o perceber que aquelas pessoas que na televisão nos apresentam como os pobrezinhos ou as pessoas muito desfavorecidas, têm uma vida tal e qual como a nossa, vão à escola, têm uma alimentação normal, não vi ninguém que passasse fome. Vi muita gente desnutrida, ou seja, que não tinham uma panóplia de nutrientes como nós temos, mas não vi ninguém que passasse fome, pessoas que se divertem com as mesmas coisas, adolescentes que riem exatamente as mesmas piadas que nós rimos também. Portanto, eu acho que o que me chocou mais foi, eu estava à espera de encontrar aquilo que via nas notícias, que era uma realidade completamente pobre e completamente desfavorecida, e chego lá e vejo só um sítio normal. E eu acho que isso é uma coisa que choca muito, que é perceber que a tua normalidade está num país tão distante como do outro lado do mundo, que foi mais ou menos para onde eu fui.
Exato, praticamente. E imagina, eu lembro-me de teres contado, porque pronto, como eu referi no início, és minha amiga, e portanto tenho a liberdade de perguntar isto, e já conheço também a Associação GRAM por outros workshops e outras coisas que já contactei, e uma das coisas que mais impressiona sempre que vocês falam sobre as vossas experiências é o facto de vocês estarem muito tempo longe da vossa família e as pessoas acham que vocês conseguem ter internet a torto e a direito e falar com os vossos pais e com os vossos amigos a torto e a direito. E isso não é verdade. Vocês chegam lá e vocês estão imenso tempo sem conseguir contactar com Portugal, vocês só têm X alturas para conseguir falar. Portanto, se conseguisses explicar mais ou menos como é que tu lidaste com essa distância e com essa falha, entre aspas, não é? Porque vocês realmente não, havia coisas que não conseguiam ter com tanta facilidade como conseguem aqui. Como é que tu lidaste com isso? Foi tranquilo? Sim, muito tranquilo. Isto é uma decisão do projeto. Nós não vamos, nós vamos para Moçambique ou para qualquer zona de África e nós decidimos que só no nosso dia da comunidade, que é um dia por semana, é que nós vamos ter comunicações com o exterior, de certa forma, não é? Com Portugal, com as nossas famílias. E só nesses dias, que no nosso caso era a quarta-feira, é que nós realmente contactamos com os nossos pais e ligamos a internet um bocadinho. A internet primeiro é super má. Nós estávamos... Eu lembro perfeitamente de, naquele modo para gastar menos internet no Gmail, eu estar aí 1h30 para carregar um PDF de pouquíssimos megas e demorar mesmo muito tempo. A primeira internet é mesmo má. Mas depois, o que eu senti durante os 2 meses de missão que tive foi que valorizava muito mais as minhas conversas com a minha família, com os meus amigos e até o próprio conteúdo dos e-mails. Nós mandávamos um e-mail semanal para os nossos amigos e para os nossos familiares, a contar um bocadinho o resumo da semana. E era muito especial quando chegava aquele momento, tipo terça à noite, em que nós nos sentávamos para escrever o e-mail e fazíamos um resumo e um apanhado da semana e fazer a seleção do o que é realmente importante. E geralmente o que era importante eram as coisas mais insignificantes no nosso dia-a-dia, sei lá, um pôr-do-sol maravilhoso, ou um céu estrelado, ou a forma como um miúdo qualquer nos sorriu. Isso era realmente aquilo que nós escrevíamos nos e-mails, porque acho que o facto de termos pouca internet e poucos contactos fazem-nos valorizar o que realmente é importante. Eu acho que nunca falei tão a sério com os meus pais, de uma partilha tão profunda, e não significa que eu partilho pouco com eles, mas em Moçambique eu acho que nós tivemos conversas de tal forma pensadas que se calhar o meu conselho, e aconselho muito isto, é que se calhar desliguemos-nos um bocadinho mais das tecnologias e aproveitemos os momentos, sei lá, uma vez por semana. Se for uma vez por semana, uma conversa bem falada com os pais, uma conversa bem falada com os amigos, se calhar tem mais efeito do que mandarmos mensagem todos os dias, porque realmente é um impacto completamente diferente. Então este longe da realidade acabou por me aproximar muito mais do que me afastar. E isso é bonito e é engraçado, foi uma experiência que eu nunca tinha passado. E tu achas que para os teus pais, para os que ficam, quando tu dizes aos teus pais, olha, vou se calhar para Moçambique, que é tipo quase literalmente do outro lado, e vou fazer voluntariado e votar sobre estas condições, foi tranquilo para eles aceitarem a ideia ou não tiveram uma boa receptividade? Eu acho que os meus pais estavam cheios de medo. Aliás, não acho, tenho certeza. Os meus pais estavam cheios de medo. Mas os meus pais também me conhecem e sabem que eu estava completamente feliz e livre por ter abraçado esta missão. Eu sei perfeitamente que às quartas-feiras os meus pais não dormiam, né? A minha irmã, ansiosos pela nada ao final do dia, não é? Claro. Mas ao mesmo tempo acho que estavam muito tranquilos e muito tranquilizados pelo facto de eu estar tão bem e de semana a semana eles perceberem que realmente a África, tal e qual como eu achava ao início, não era o fim do mundo, nem era o outro lado do mundo, que Moçambique afinal era muito mais casa e muito mais parecido com coisas de Portugal do que aquilo que toda a gente podia pensar. Por isso, eu acho que a minha missão também marcou muito a missão da minha família por lhes trazer esta normalidade. O que eu acho é que quando tu estás preso no teu mundo e quando só vês o teu jardim, no meu caso, seria um pouco mais do que Portugal, tu acabas por achar que esta é a tua única realidade, não é? E quando tu abres as portas e percebes que Moçambique, afinal, está à distância da tua coragem, ou da tua vontade de sair do teu mundo pequenino, tudo se torna muito mais próximo e tu consegues perceber que afinal o mundo é uma pequena ervilha e tu consegues conhecer
pessoas mesmo especiais num país do outro lado do mundo. E eu acho que isso é brilhante e é mesmo uma coisa super, super especial. Eu acho que no fundo aquilo que também acontece é que tu chegaste lá e deparaste-te com essa normalidade e apanhaste com uma perspectiva diferente daquela que tinhas e eu acho que é um bocadinho essa perspectiva que vocês trazem enquanto voluntários para os vossos amigos, para os vossos familiares, porque eu sempre que te ouço a ti e outros colegas nossas que também já estiveram nessa situação, é que vocês têm sempre uma grande vontade de partilhar com quem cá está essa perspectiva que tiveram e a experiência que lá viveram, e eu acho que isso é o mais enriquecedor de tudo. Mas de uma forma mais prática, Mariana, para quem nos possa estar a ouvir e que se possa estar a perguntar de que forma é que vocês trabalham lá, ou seja, que trabalho é que vocês desempenham lá enquanto voluntários? Vocês detectam as dificuldades que lá existem e começam a trabalhar nesse sentido, ou já vão com uma missão devidamente pensada e com um trabalho definido? O Grão geralmente tem missões um bocadinho mais fixas. Nós trabalhamos com algumas comunidades. No ano que eu fui, foi assim. Nós já tínhamos uma missão em Lifidi há um ano, ou seja, nós já sabíamos mais ou menos o que é que íamos esperar, que dificuldades é que estavam. No entanto, a primeira missão, ou a primeira semana, ou a primeira semana e meia de missão, é um bocadinho a recolher necessidades, perceber o que é que aquelas pessoas precisam de nós. E nós, na altura, tivemos, assim, uma recolha de necessidades grande e percebemos, para a zona onde eu fui, em Moçambique, que se chama Lifidzi, eles não falam português, eles falam de Xixewa, que é um dialeto. E há uma dificuldade real no português, e os miúdos têm aulas em português e não sabem nada de português. Então, um dos nossos trabalhos, um dos nossos objetivos era realmente introduzir o português de uma forma divertida e não só como nas aulas, que é um bocadinho chato e que é uma forma um bocadinho incompreensível para eles. Então nós começámos a desenvolver um campo de férias, entretanto dávamos também apoio às aulas, demos muitas formações a professores, demos também algumas formações básicas em termos de suporte básico de vida, também acabámos por ter algumas formações de informática a professores, ou seja, a nossa missão é muito mais dada ao desenvolvimento e a dar-lhes ferramentas para quando nós saímos de lá terem alguma coisa para trabalhar do que fazer. Mas também são só 2 meses e em 2 meses é muito difícil teres um impacto muito real. Portanto, eu acho que depois a missão real é tal e qual como esta normalidade que se aproxima de nós, é nós mostrarmos que Portugal também é uma normalidade para eles moçambicanos e que eles podem ter sonhos. Uma das coisas que se calhar me impressionou muito foi chegar ao secundário, a uma aula de 10º ano e perguntar o que é que queres ser quando fores grande e haverem alguns deles muito confusos, do género, eu não faço ideia o que é que eu quero ser. Ou seja, levar-lhes também esta noção do poderem sonhar, ou não sei se levámos, mas pelo menos tentarem incutir um bocadinho isto, acho que é muito giro. E depois como nós também aproximamos, porque eles falam de Portugal como se fosse paraíso, como se fosse, tu vens coisa lá... quase inalcançável, não é? Sim, tu vens lá de Portugal, aquilo é só dinheiro, são casas muito boas, são carros incríveis. E depois quando nós dizemos, sim, mas nós tivemos de trabalhar muito para vir para aqui, nós pagámos muito dinheiro para vir cá, e eles ficam muito confusos, porque eles não se perceberam ainda. Também há uma dificuldade concreta em Portugal, que não é a vida, não é um mar de rosas. E quando se aproximam estes dois mundos e estas normalidades, eu acho que é muito giro, porque eles também acabam por desmistificar a ideia da Europa e de Portugal como um país que é o paraíso, para perceberem que todos nós também temos de trabalhar muito para alcançar os nossos sonhos e que eles podem trabalhar muito para alcançar os sonhos deles. Vocês acabam por lhes dar o sentimento do sonho e das motivações e dos objetivos, de que eles também podem ter metas na vida, podem pensar naquilo que querem ser, não é? Acabas por dar essa perspectiva também. Sim. E em relação, Maria, não querendo vasculhar muito essa parte, porque acho que não é muito elegante, mas em relação às necessidades básicas que tu possas ter verificado lá, ou seja, o acesso à água, a parte da higiene,
Tu sentes que aquelas pessoas realmente ainda sofrem muito com isso, ou lá está, acabaste por sentir que há uma grande normalidade e não verificaste isso? Já disseste que fome não viste, sentiste que houve uma desnutrição, mas que não há fome. Em relação à higiene, ao acesso à água, portanto, tudo o que seja bens essenciais, sentiste muita falta? Sim, mas é uma falta diferente. É assim, eles não têm água canalizada em casa. Eu tive a sorte de estar numa casa de voluntários que acabava por ser um bocadinho ali uma casa privilegiada, não é? Mas em Moçambique não há casas com água canalizada, por exemplo. O que acontece é que eles têm de caminhar muitas vezes, muitos quilómetros, para realmente irem a uma fonte e encherem garrafões e garrafões e garrafões que sejam a água toda deles para cozinhar, para tomar banho, para beber. E isto realmente é uma coisa que choca um bocadinho. E pronto, assim, em termos de higiene, mesmo a questão das casas, as casas são muito pequeninas. Eu entrei numa casa em que, se calhar alguns dos nossos solos de entrada são maiores do que aquelas casas e vivia lá uma família inteira. Mas ao mesmo tempo é engraçado como eles valorizam estes pequenos momentos e nos ensinam a valorizar estes pequenos momentos e estas pequenas conquistas, sei lá, ir buscar água a 1 quilómetro ou assim, de uma forma diferente. Acho que me ensinou a fazer as coisas mais lentamente, porque tudo tem de ser lento. Lavar a roupa é à mão, fazer comida é no fogo, buscar água é preciso caminhar muito. Ou seja, valorizar cada uma destas coisas, e acredito, eu não tinha percebido disto, não é? Mas isto tudo tem um sabor muito diferente quando tu realmente bebes a água que foste buscar à fonte, ou lavas a roupa, ou vestes a roupa quando tiveste horas a lavá-la. E se calhar é um bocadinho injusto, isto é se calhar uma questão um bocadinho turística, não é? De eu dizer isto e dei muito valor, mas é uma chatice para quem vive permanentemente com isto. E realmente isto é uma necessidade e é uma coisa que nós temos ativamente de ajudar a mudar, não é? Eles não podem ficar para sempre perdidos no tempo. Mas ao mesmo tempo temos tanta coisa a aprender com eles, a valorizar estas coisas pequeninas, que são tão bonitas e tão importantes, e que eu acho que este período de quarentena, agora que estamos a viver, também fez com que as pessoas voltassem a valorizar um bocadinho isto. Eu vi muita gente a fazer as suas hortas, o seu pão, e eu acho que foi um bocadinho retomar a esta lentidão tão característica que eu vi em Moçambique dos dias e que realmente nos dá tanta vida. Adorei essa comparação, concordo com ela. Acho que sim, acho que, aliás, já se falou inclusivamente de ver muita gente a pensar neste tempo de quarentena em ir viver outra vez para o interior, porque conseguiu-se viver outra vez com uma calma que já não se vivia há muito tempo, porque andávamos sempre apressados de um lado para o outro e às vezes nem parávamos para pensar nas coisinhas mais pequeninas que nos aconteciam, portanto concordo plenamente contigo. E agora estamos mesmo quase a acabar. Mas perguntava-te, já foste dizendo ao longo da conversa, mas se tivesses que dizer no que é que tu achas que realmente esta experiência te mudou e de que forma é que tu começaste a ver o mundo quando cá chegaste. Eu lembro-me que uma das frases mais chocantes não foi chocantes, mas uma das frases que mais me marcou numa das conversas que já tive contigo é que há se calhar um choque quando se lá chega, mas há um maior choque quando cá chegamos, não é? E que as despedidas que se têm lá também são muito difíceis, porque entretanto vocês estão lá há muito tempo a conviver com aquelas pessoas e pessoas que vos têm uma gratidão gigante e quase o sentido de, não sei se é bem isto que tu sentiste, vais falar melhor do que eu, com certeza, mas quase este sentido de abandono, não é? Tipo, já acabou aqui a minha missão, agora vou e tu ficas. Como é que tu viveste isso? De que forma é que tu chegaste de cá a Portugal e conseguiste digerir o voltares a quase ter tudo e a abrir uma torneira e a ter água e lembrar-te daqueles que têm que percorrer quilómetros para ir buscar um balde? Como é que tu lidaste com isso? Eu acho que essa coisa de os abandonar é um bocadinho forte e eu também trabalho um bocadinho isto em mim, porque isto é a normalidade deles. Eles não sabem como é que é a nossa realidade cá e não estão sequer à espera disso. Portanto, eu acho que o impacto para eles não é muito grande, são só mais um grupo de brancos que foi lá e que realmente teve impacto na vida deles durante 2 meses, mas nós não fazemos assim grande coisa. Eu acho que o impacto é muito maior em nós
que vamos lá, não fazemos a mesma coisa, sei lá, não, vamos valorizar um bocadinho a experiência, não é isso. Mas em 2 meses é muito difícil ter um impacto concreto, sei lá, nós tivemos em 2 meses de quarentena e se nós perguntarmos a qualquer uma das pessoas que está a ouvir o que é que fez de efetivo nesta quarentena, se calhar a maioria das pessoas diz que não fez grande coisa. Claro que tivemos impacto em pequenas coisas, claro que se calhar a convivência familiar mudou, claro que se calhar fizemos as coisas com outro sabor, mas não houve assim um impacto gigantesco. Isso é uma coisa que nós vamos sentir um bocadinho como voluntários. O que eu acho que realmente muda e que é um impacto espetacular é a forma como nos consciencializamos e nos dão a responsabilidade de estas pessoas são pessoas que realmente são mais frágeis do que eu, que têm menos acesso à educação do que eu, que têm menos condições de vida do que eu. Então, o que é que eu posso fazer no meu mundo para, primeiro, me lembrar deles e para que eles todos tenham cada vez melhores condições? E depois, se eu fui para lá e realmente consegui ter impacto mínimo em 2 meses, o que é que eu posso fazer com a minha vida cá em Portugal para ter um impacto a sério, visto que isto aqui é a minha vida e estou cá pelo menos há 23 anos. E eu acho que esse é o verdadeiro chip, é a verdadeira coisa que muda, que é a responsabilidade que tu tens com aquelas pessoas para viveres a tua vida de tal forma bem que não decepciones a forma não tão bem que elas vivem. Aplicando tudo aquilo que aprendeste e tudo aquilo que foste vendo e que foste vivendo e que foste aprendendo com eles, que eles ensinam a viver de uma forma muito, muito real, sei lá, viver para a família, viver para os momentos pequeninos, à fogueira. E são coisas muito marcantes e muito simples que nós às vezes, com tantas coisas, nos esquecemos. E eu acho que isso é a maior bagagem que eu trago e que espero concretizar o máximo possível, é olhar para mim e pensar, ok, eu trago não só Portugal, não só o Porto, não só Coimbra, não só os Chãos, que são estas terras todas que são do meu mundo, mas trago também Lifidi e aquelas pessoas todas que eu me cruzei lá. E como é que eu posso honrar, de certa forma, esta experiência e esta possibilidade, de modo a tornar o mundo realmente um bocadinho melhor do que eu encontrei. E eu acho que isso é realmente o verdadeiro impacto e se calhar não estou a ser muito concreta para quem nos está a ouvir, não é? Não, acho que sim. Eu acho que no fundo tu estás a querer dizer, não sei, mas eu acho que aquilo que eu interpreto é que tu acabaste por trazer uma bagagem que te permite valorizar determinadas coisas que se calhar antes não valorizavas, mas nunca com sentimento de culpa, porque aliás a forma de tu os honrares é exatamente viveres esta realidade que claramente é diferente da deles, mas da melhor forma possível, não é? Tipo, sem te estares a culpar por teres o que tens, porque tu nasceste aqui, esta é a tua realidade e eles têm a deles. E eu acho que uma das coisas mais giras que tu disseste também foi realmente que eles conhecem aquela realidade e não conhecem outra e, portanto, também não conhecendo esta realidade não conseguem ter saudades dela, não é? Porque nunca a viveram. Portanto, eu acho que deixaste aqui um relato de uma experiência muito boa. Mesmo para acabar, Mariana, gostava de perguntar que conselhos é que darias a um estudante que gostasse de passar por uma experiência semelhante. Portanto, muitas das vezes as pessoas têm sempre aquele receio e aquela pergunta básica: por onde é que eu começo? Onde é que eu procuro? Como é que eu consigo ir? Será que é uma coisa fácil? Será que é uma coisa difícil? Que conselhos é que tu dás a estas pessoas? Olha, primeiro que tudo, eu acho que é preciso, não é perder o medo, porque o medo acompanha o percurso todo, mas é confiar. Eu acho que é mesmo confiar naquilo que te é permitido. Depois, não é difícil encontrar associações, existem muitas associações que promovem o voluntariado no estrangeiro, não tem de ser África. E em muitos contextos, eu preferia pessoas, e eu gosto muito de pessoas, mas existem voluntariados com animais, existem voluntariados espetaculares em termos culturais, existe assim uma série de coisas, mesmo giras, é uma questão de procura. E depois é tomar a decisão real de eu quero isto, eu vou fazer isto, e tomar a consciência que já somos adultos suficientes para ter esta decisão e para saber que se for para sermos felizes, os nossos pais nos vão suportar mesmo que seja extremamente caro. Eu nunca pensei poder ir para Moçambique estando a estudar, estando a tirar um curso, estando os meus pais a pagar um curso, quer a mim, quer à minha irmã, mas também procurar os projetos certos e as pessoas certas que acabam por fazer com que tu
com muito esforço, porque foram 9 meses de imenso esforço. O Grão não é um percurso fácil, ninguém se engane. Nenhum percurso para um voluntariado sério, na minha opinião, é fácil, mas é um percurso que vale pelo percurso. Ir em missão foi só um bocadinho a cereja no topo do bolo, porque o bolo todo, a parte maravilhosa, foi também a formação e as pessoas que eu ganhei, que são amigos para a vida. E eu acho que cada pessoa que está na faculdade neste momento queira realmente fazer uma experiência assim, que leve a experiência completa, porque eu acho que é espetacular. Muito bem. Então voltarias a ir? Sim, se calhar num contexto diferente, mas gostava muito de voltar, sabendo que a minha missão é muito mais cá do que lá e que ir é muito mais fácil do que ficar. Gostava muito, muito, muito de fazer uma experiência com mais tempo. Olha, Mariana, resta-me agradecer-te por esta conversa, por esta partilha da tua parte. Da minha parte, eu adorei e eu espero que todos aqueles que nos ouvem tenham gostado tanto como eu de ouvir um bocadinho da tua experiência e que de certa forma se inspirem e que pessoas que estejam com esta vontade de fazer voluntariado internacional, depois de ouvirem esta conversa, tomem uma decisão e que realmente sigam esta vontade. E vocês, todos que nos acompanham, já sabem que podem deixar sempre as vossas sugestões nas nossas redes sociais, como Instagram, Facebook e site da APEF, de outras pessoas que possam vir aqui ao que te dedicas a deixar as suas experiências. Todos os episódios já se encontram nas mais diversas plataformas digitais, como o Spotify, o Anchor e o canal de YouTube. Portanto, sigam para lá e vejam todos os episódios que já foram disponibilizados. Qualquer dúvida que tenham sobre esta atividade, já sabem que podem sempre consultar o nosso site em www.apeif.pt ou enviar e-mail para dicas@apeif.pt. Muito obrigada, Mariana, mais uma vez. Obrigada, Rita. Foi mesmo um gosto gigante participar nisto e partilhar mais uma vez e reviver esta experiência que me enche tanto o coração. Obrigada a nós. Este foi então o nosso 4º episódio de Dedicas-te. Espero que tenham gostado e até à próxima.